Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, dando continuidade aqui aos nossos estudos, já estamos na lição 6. Lição 6 traz por tema as 7 igrejas da Ásia, Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Essa sessão do livro de Apocalipse vai falar a respeito das cartas enviadas por João, a mando do próprio Jesus Cristo, para 7 igrejas que estavam localizadas ali na província da Ásia, província romana, ali que contempla as 7 igrejas que vamos estudar agora um pouco mais para frente. Essa seção do livro abrange aí a parte 2, a tríplice divisão, que nós já vimos no capítulo 1, 19 do livro de Apocalipse, e ela fala concernente à igreja no seu passado e no seu presente, Então fala da igreja desde lá dos primórdios, os primeiros irmãos ali que formaram a igreja de Cristo, e também, claro, fala sobre nós no presente e percorre toda a história da humanidade de lá até aqui. O comentarista aqui, o pastor Antônio Gilberto, vai fazer um paralelo e dizer que essas igrejas, listadas no Apocalipse, está falando das igrejas desde o do início, desde a chamada igreja primitiva até os nossos dias atuais, percorrendo aí todos os processos históricos. Vamos ver aqui como ele detalha, é muito interessante e vale a pena para que possamos compreender melhor aí a ação da Igreja de Cristo na Terra, como Jesus Cristo olha para a sua igreja, o que ele espera, o que ele determina, as correções que ele faz para a sua igreja, que serve de, claro, de ensino para que nós possamos andar sempre nos trilhos daquilo que ele determinou, daquilo que ele deseja. Amém? Então, a partir de agora, vamos entrar no estudo das 7 cartas enviadas para 7 igrejas ali na Ásia. Como nós vimos no texto anterior, na lição anterior, é claro que existia mais igrejas naquela região, é claro que não só existiam aquelas 7 igrejas, porém essas 7 contemplam todo aspecto das igrejas, principalmente espiritual, também cultural. Então, com certeza, não existe uma igreja no mundo, nesse período que passou, que vivemos, que não, uma delas não estivesse aqui contemplada nessa revelação das 7 igrejas, nessas cartas das 7 igrejas. Elas são cartas atemporais, são cartas que estão acima do tempo e do espaço, porque são princípios, são profundos ali que Jesus Cristo fala com a sua igreja, então serve para todas as igrejas em todas as épocas. Que na página 96 vai dizer que as cartas apresentam uma impressionante uniformidade de estrutura. Cada uma delas apresenta 7 características em relação a respectivas igrejas. E embora o espaço que dispomos neste livro não nos permita a abordagem de cada carta sobre estas 7 características, cabe destacá-las. Quais são? Atributos de Cristo, elogios à igreja, estado espiritual da igreja, advertência, censura, sentença e promessa ao vencedor. Então, as cartas têm praticamente aí todas essa estrutura, ou melhor, todas as cartas têm essa estrutura que mostra aí uma uniformidade impressionante, Jesus Cristo, como ele é detalhista em tudo, como ele é mestre em tudo, e ele segue uma sequência para cada carta, para cada igreja, e só muda o conteúdo delas, porém a estrutura é a mesma, e esse conteúdo que nós vamos agora nos aprofundar um pouquinho mais aqui a partir do texto 1, a igreja de Éfeso. Aqui no texto 1, página 97, vai dizer que a primeira carta enviada por João, ali, ditada por Cristo, é para a igreja de Éfeso, uma igreja de uma região ali da Turquia, uma região muito próspera ali nos primeiros anos da igreja cristã, e é uma igreja que foi pastoreada pelo próprio discípulo amado, Antes disso, ela já havia sido ali ensinada pelo apóstolo Paulo, Aqui no livros de Atos, capítulo 19, 20, 20, 31, mostra que Paulo passou muito tempo ensinando ali os cristãos, 3 anos ali, todos os dias, ensinando o cristão por várias horas no dia, ensinando os princípios fundamentais da fé. Agora pense, meus irmãos, imagine uma igreja que foi ensinada pelo próprio apóstolo Paulo por 3 anos todos os dias. Ali os crentes eram verdadeiros teólogos, E depois disso ainda teve o pastoreio ali do apóstolo João, do discípulo do amor. Interessante como essa igreja, que tem o seu termo aí, o seu nome, o nome da cidade Éfeso significa desejável, realmente ela transmitia isso, Realmente ela refletia o seu próprio nome, era uma igreja desejável pelo conhecimento, pelo amor que tinha, um amor fraternal, Porém, com o tempo o amor acabou se esfriando, Acabou sendo um amor um pouco decadente. Por mais que fosse uma igreja espiritual, uma igreja com conhecimento teológico e também espiritual, porém não era uma igreja perfeita. E Jesus Cristo ele começa tratando logo por essa igreja, uma igreja que para muitos era um modelo, porém Jesus Cristo via ali que estava alguma coisa faltando, e faltava
retornar para as primeiras obras, né? Para o primeiro amor. É interessante que o comentarista aqui da lição vai fazer um paralelo entre as cartas da igreja e a história da igreja aí, desde o primeiro século até os dias de hoje. E ele diz que essa igreja de Éfeso representa a primeira igreja ali, nos primeiros anos do cristianismo. Jesus começa ali elogiando essa igreja, falando a respeito das obras dela. Jesus conhece as obras dela, porém, ele percebe que as obras não está preenchida com o amor que ele desejaria, né? O amor verdadeiro. Então ele diz, conheço as suas obras, mas percebo que vocês se distanciaram do primeiro amor. Esse é um grande desafio para nós como igreja, não apenas trabalharmos, não apenas dedicarmos o nosso tempo, mas também fazer tudo com amor. Nosso Deus, nosso Jesus Cristo, ele quer que façamos as coisas para ele, as coisas do seu reino para ele, com amor, com inteireza de coração, né? Jesus não gosta que nada que façamos para ele seja forçado, seja por obrigação ou seja por qualquer outro motivo que não seja um amor. E Paulo nos ensina que o amor de Cristo nos constrange, né? Nós ficamos constrangidos com o amor, porque tanto amor que ele tem por nós, uma dívida infinita que nós nunca poderíamos pagar, nunca poderemos pagar, porém, apenas o amor, quando nós entendemos o que ele fez por nós, entendemos o mistério que foi Jesus Cristo vir ao mundo, ele abre mão da sua glória, né? Se fazer homem, morrer por nós, levar os seus pecados, levar os nossos pecados sobre si, isso nos faz amá-lo, isso nos faz desejá-lo, isso nos faz constrangidos de tanto amor, porque é o amor que excede todo entendimento. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está de olho na sua igreja, como diz ali, como nós já lemos nos versículos anteriores, ele passeia, né? Ele passeia entre o candelabro, entre os castiçais, que ele mesmo dá a interpretação para João, que os castiçais são referentes à igreja, se refere à igreja. Então Jesus Cristo passeia no meio da igreja e conhece as obras da igreja e quer, por amor, nos corrigir para que possamos viver uma vida melhor, uma vida plena. Jesus continua aqui ditando para João, pedindo para que a igreja se lembre de onde eles caíram. Lembra-te, pois, de onde caístes. Isso é muito importante para que você possa retomar o caminho, para que a igreja possa retomar o caminho, tem que se lembrar até onde ela estava bem e qual foi o momento que ela caiu. Então, o ponto de reflexão é importante, olharmos para trás, analisarmos a nossa vida como servos de Deus, como igreja e saber, estou no caminho certo? Caí? Se cair, aonde cair? Então, a reflexão é muito importante, a meditação, né, na palavra, nos princípios do Senhor, para que você possa refletir sobre seus atos, suas ações, para ver se eles estão agradando ao nosso Deus. Naquela igreja também tinha os nicolaítas, né, que era um partido dentro da igreja de Éfeso. Paulo, pelo Espírito Santo, avisa disso, conforme Atos 20, 29 e 30, eram seguidores de um certo Nicolau que visava implantar a lei da sucessão apostólica na igreja. Então já estava querendo fazer uma certa politicagem ali na igreja, né? Então veja que desde aquele tempo, desde os primórdios da igreja, nós temos pessoas com pensamentos facciosos, pessoas com pensamentos ali de divisão, de politicagem, no pior sentido da palavra, né? No sentido de você criar um feudo dentro da igreja, no sentido de você querer determinar até mesmo a sucessão dos apóstolos como seria. Claro que se ele estaria determinando, ou ele seria o próximo, ou alguém ligado a ele seria o próximo ali apóstolo que dirigiria a igreja. Então, Jesus Cristo chama atenção para isso, né? Chama atenção que dentro da igreja havia esse sentimento representado por essa pessoa. E aqui no final ele dá ao vencedor, né? Muito embora a vida cristã esteja situada num campo de batalha, o cristão está do lado do vencedor. Isso devemos sempre ter em mente. Por mais que vivemos lutas, batalhas, guerras, mas a história já está colocada nas páginas sagradas e nós já sabemos o final da história. Jesus Cristo é vencedor e nós, se estivermos com Ele, também seremos vencedores, né? Como diz o hino da harpa cristã, eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, né? Então, se estiver com Cristo quando a luta se travar, você estará no lado vencedor. E a próxima carta aqui enviada por João é a carta da igreja de Esmirna, né? Esmirna, ali uma igreja também naquela região próxima à igreja de Éfeso. Esmirna significa amargura, né? O termo Esmirna, ele em grego tem o sentido de amargura. Ela corresponde, né, à substância mirra. Então vem aí da derivação da palavra mirra, Esmirna. E a mirra era muito utilizado ali em enterros, né? Então virou ali o sinônimo de morte, né? Quando você fala Esmirna, quando você utiliza mirra, você tem ali o sentido de morte. E Esmirna representa a igreja perseguida, né? Nós aprendemos pela palavra do Senhor no livro de Atos que a igreja ela estava ali recebendo
bom grado da sociedade, estava sendo benquista, estava conquistando ali as pessoas pela sua forma, pela sua prática, pelo partir do pão, pelo amor. Porém, o Senhor permite ali uma grande perseguição ali contra os cristãos, eles são espalhados ali nas regiões e começam a pregar a palavra do Senhor. Então, a igreja, ela a partir daquele momento, né, ela começa a ser perseguida, por mais, às vezes, com mais intensidade, com menos intensidade, porém, principalmente depois da morte dos apóstolos, que a grande maioria, como os irmãos sabem, morreram martirizados, começa-se o período, né, intensifica um período de muita perseguição na igreja. Esse período aí abrange também dos anos 100 ao 312, como a lição aqui destaca, até culminando ali na chegada ao trono do imperador Constantino, onde diminui a perseguição, porque, como sabemos, Constantino também ele passa a aderir ao cristianismo, infelizmente não da maneira que deveria, não com conversão de vida, né, mas foi através de um sonho, através de uma batalha militar. Então foi mais por conveniência, né? Foi mais por conveniência que ele ali se aproxima do cristianismo e certamente todos ali da sua corte também. Mas fato é que a partir do momento que ele chega ao trono, as perseguições são abolidas. Então, essa igreja representa, Esmirna representa esse período ali entre os apóstolos, ali o final da vida dos apóstolos. O primeiro período da igreja se encerra, mais ou menos o período entre o falecimento dos apóstolos até a chegada ao poder de Constantino. A próxima carta ali enviada, a próxima igreja foi a igreja de Pérgamo, né? Já estamos na página 99. A terceira carta foi dirigida à igreja de Pérgamo. Pérgamo parece significar casamento, né? Representa aqui na história da igreja a igreja mundana, né? O período ali o período ali que se inicia com Constantino, como disse há pouco, que ali abraça o cristianismo, porém não com a conversão verdadeira, não com a mudança de atitudes, não com a mudança de dentro para fora, porém por conveniência, também por conta da sua mãe, que era muito devota. Então Constantino ali acaba abraçando o cristianismo, porém não consegue se libertar ali das amarras do paganismo, da idolatria, e também as pessoas que faziam parte ali do seu clero, faziam parte do império, também aderiram ao cristianismo, mais de forma formal do que de forma realmente espiritual, de entrega. Por isso, trouxe para dentro da igreja muito da idolatria que nós temos ainda hoje, né, que observamos na igreja romana. Muito disso se iniciou ali com Constantino. As imagens que até então a igreja não tinha, né? A associação de alguns santos da igreja, de alguns homens e mulheres fiéis da igreja com, né, divindades pagãs, divindades idólatras ali dos povos gentílicos. Então, simbolizando muito isso, dizem que a igreja de Pérgamo, talvez a região de Pérgamo, talvez seja a região mais idólatra da Ásia. Tinha muitos deuses. Os romanos, os gregos gostavam muito de divindades. Existiam casos que haviam mais divindades do que próprios moradores na cidade, né? Não é à toa que Paulo, quando chega para pregar ali em Atenas, ele percebe um grande número de deuses, né, de representações, inclusive uma ao Deus desconhecido, que é onde Paulo se aproveita para ensinar ao povo que o Deus desconhecido para eles, na verdade, era o Deus criador de todas as coisas. E Jesus começa falando para a igreja de Pérgamo aqui: eu conheço o lugar em que vocês habitam. Então, o Senhor sabe a dificuldade daquela igreja de viver numa cultura, numa sociedade pagã, uma sociedade idólatra. É difícil, meus irmãos, porque a cultura, ela permeia toda a sociedade. Então, às vezes, uma pessoa é criada em uma certa cultura e para arrancar alguns princípios, alguns valores dentro dela, para colocar outros valores, é uma batalha muito grande. Então Jesus Cristo conhece as limitações dos povos, né? A limitação cultural. Jesus conhece a dificuldade, o esforço que o povo tem que fazer para abrir mão dos antigos ensinos e agora começar a obedecer, observar os princípios bíblicos que agradam ao Senhor. Então o Senhor já começa dizendo para eles: olha, eu sei o que vocês estão vivendo, eu conheço o lugar onde vocês vivem, eu sei a dificuldade que vocês têm neste local para ser minha igreja. Ao ponto que Jesus Cristo cita aqui que lá estava situado o trono de Satanás, né? Claro que uma menção a uma religião, uma prática religiosa ocultista, que existia ali uma religião mística, ocultista, provavelmente veio dos babilônicos, e que trouxeram, né, que eles eram mestres em espiritismo, em ocultismo, em astrologia. Então trouxeram para aquela região esses ensinos. Então, meus irmãos, veja a dificuldade daquela igreja em atuar num ambiente onde o paganismo, né, onde a adoração explícita a Satanás era algo comum na sociedade. Mas Jesus Cristo conhece a situação do seu povo,
conhece a situação da sua igreja, está fortalecendo a sua igreja, né? Ele cita também ali que existia a doutrina de Balaão, que é essa mistura espiritual entre a igreja e o mundo, né? Vemos a história de Balaão lá atrás, no livro de Números, né? Ele sendo pago para trazer ali uma maldição para o povo de Israel. Nós lemos na história bíblica que ele não conseguiu isso, porém ele ali enviou um tropeço para os filhos ali dos hebreus, pedindo para que os reis ali inimigos que queriam destruir Israel dessem suas filhas para se casar com os hebreus. Então veja, se tornou uma pedra de tropeço para o povo. Então, a doutrina de Balaão é essa doutrina que quer misturar, quer fazer esse amálgama entre a igreja e o mundo, né? Então, muitas vezes, Satanás, quando ele não consegue destruir a igreja de frente, ele se infiltra com seus princípios, se infiltra com seus ensinamentos dentro da igreja, e dizem que o pior inimigo é aquele que está dentro dos muros, né? Porque o que está fora do muro é fácil identificar, é fácil combater. Agora, os que estão dentro do muro é pior, porque eles podem abrir as trancas da cidade por dentro, e não, o inimigo não precisa nem de muito esforço para penetrar, apenas ele entrará pela porta da frente. Então, muito cuidado com os ensinamentos mundanos, né, com os pensamentos mundanos dentro da igreja, para não sermos, né, ali uma igreja que tem ali a doutrina de Balaão, os ensinos de Balaão. Então, Jesus Cristo aqui olha para essa igreja, né, repreende essa igreja porque ama essa igreja e quer que eles sigam a sua bendita vontade. E ainda aqui na igreja de Pérgamo nós temos a menção da pedrinha branca, né? Aqui o Senhor promete ali aos seus filhos, aos que vencerem, teriam ali uma pedrinha branca. Interessante que na cultura aqui da época, a pedrinha branca, na história antiga dos gregos e romanos, menciona essa pedrinha nas seguintes circunstâncias. Nos tribunais, os juízes tinham pedrinha branca e preta. Se o acusado recebesse uma pedrinha preta, estava condenado. Se a branca, estava perdoado, liberto, livre, absolvido da punição. B. Nos jogos públicos, os vencedores recebiam pedrinhas brancas com seus nomes nelas gravados, isso dava-lhes o direito ao auxílio vitalício do governo. Também pedrinhas brancas eram fornecidas a determinadas pessoas para trânsito livres, né, em certas regiões, situações e reuniões. Era o passe e entrada livre autorizada em casos especiais. Então, espiritualmente falando, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos dará essa pedrinha branca para quem vencer, né? Para a igreja que vencer, essas pedrinhas brancas vai nos dizer que nós estamos completamente livres, né? Fomos perdoados, justificados, remidos por Cristo e temos ali o livre acesso aos céus, né? Um passaporte ali eterno para estar sempre com Cristo nos céus e sempre sendo sustentado aqui como o atleta que ganhava aquela competição era sustentada pelo governo por resto da sua vida. Também nós temos ali o sustento vitalício de Jesus Cristo nos céus de glória para todo sempre. Amém, conforme a sua palavra. Agora já vamos para o texto 3, as igrejas de Tiatira e de Sardes, aqui na página 101, né? A quarta carta foi escrita à igreja de Tiatira, a igreja que, segundo aqui o autor no manual, é um de difícil interpretação, né? Significa quem sacrifica sempre, e é denotada como uma igreja profana, né? Uma igreja que, apesar de espiritualmente estar muito decaída, mas materialmente era uma igreja próspera, e isso certamente iludia muitos cristãos lá, como ilude muitos cristãos cá, né? Muitas pessoas hoje têm a sua vida iludida por fazer parte ali de movimentos que falam a respeito apenas de prosperidade. A pessoa tem carro, tem casa, tem dinheiro na conta, mas muitas vezes está longe dos princípios do Senhor. Porque assim como a falta de dinheiro não quer dizer que Jesus Cristo está longe, também o contrário é verdadeiro. Você ter dinheiro não quer dizer que Jesus Cristo está perto, está se agradando do que você está fazendo. Então, essa igreja, ela se perdeu e a sua decadência espiritual ali é patente, é visível ali nos versículos 20, 22, 24, ali que João fala ali, escreve que eles estavam, Jesus Cristo estava indignado com eles porque eles toleravam Jezabel, né? Então, muitas coisas ali, eles permitiam coisas profanas dentro da igreja, acabaram também se misturando com o mundo, também observando ali os princípios mundanos e não perceberam que por mais que eles tivessem dinheiro material, estavam completamente longe espiritualmente da vontade do Senhor Jesus Cristo. Historicamente, essa igreja representa ali a igreja dos anos 600 a 1517, quando eclodiu de vez a reforma protestante ali, né, encabeçada também por Martinho Lutero, com a sua pregação ali das 95 teses ali, né? E a partir daquele momento se tem ali a ruptura da igreja tradicional, da igreja romana, e agora você tem ali a eclosão, né? O início ali do movimento ali, claro que o movimento já veio antes disso também, mas ele ganha ali uma forma, ele ganha ali uma notoriedade maior a partir desse momento. Jesus vai dizer, porém, contra ti o tolerares
que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos e praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada a ídolos. Então a igreja ali estava dando espaço para essa mulher, né? Para essas doutrinas satânicas, para essas doutrinas antibíblicas que se infiltrava dentro da igreja. E às vezes pior do que uma doutrina completamente mentirosa e falsa é aquela doutrina que tem a aparência de verdade ou que tem parcelas de verdade, porém no seu âmbito, porém na sua plenitude é uma doutrina falsa, porém é mais difícil de identificar. Quando é apenas algo escandalosamente mentiroso, claro, é muito mais fácil você observar o erro. Agora, quando tem elementos de verdade dentro da mentira, quando algo é verossímil, parece verdade, mas no fundo não é, aí é mais difícil de observar. Por isso que também temos que ter o discernimento de espíritos, né? Como Paulo diz, que é um dos dons. Então, a igreja tem que buscar isso para saber a diferença entre o que é de Deus e o que não é, porque muitas vezes Satanás vem ali de forma sutil para nos enganar, para nos tirar do centro da vontade do Senhor, para nos trazer ali doutrinas perniciosas que vão nos afastar de Deus e vai fazer com que a nossa fé se esfrie. A quinta carta mencionada aqui na lição é a igreja de Sardes, carta enviada à igreja de Sardes, que tem ali o seu significado, mais ou menos os que escapam, ou os remanescentes, né, os que sobrevivem, que é tido como a igreja morta. Apresenta o período de 1518 a 1750 depois de Cristo. Em 750 teve início uma intensa fase contemporânea de evangelizações e missões. Olha que frase pesada, né? Você tem nome de quem está vivo, mas na verdade você está morto. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, né? E aqui faz menção, aqui segundo o autor, ao movimento da Reforma Protestante, mas que tenha sido muito importante ali, né? Para a divisão, para a saída ali da igreja, no seio da igreja católica romana, porém ela foi mais uma questão política do que uma questão espiritual. E por mais que tivesse benefícios ali para o reino de Deus, mas não foi perfeito aquela obra, não tinha o ideal, não foi o ideal esperado por Cristo, né? Pois depois da reforma houveram muitas dissensões, muitas divisões, muitas linhas teológicas ali que foram subdivididas através daquele movimento. Eles são dar o exemplo da Inglaterra nos anos 1560 a 1700, né, depois de Cristo, houve muita porfia entre presbiterianos e congregacionais, né? Em muitos lugares do mundo houve até guerras mesmo sangrentas, né, entre uma linha e outra, né, teológica. Então veja que foi uma boa obra, foi uma boa intenção no início, porém não foi perfeita. Já aqui no texto 4, meus irmãos, na página 102, as igrejas de Filadélfia e de Laodiceia, as duas últimas igrejas a ser tratadas, as duas últimas igrejas que estão representando aí um momento histórico, né, da igreja aqui no mundo. Então a primeira igreja de Filadélfia, que tem aqui o significado do amor fraternal, né, uma igreja avivada, uma igreja que buscava missões, uma igreja que amava a palavra do Senhor, amava buscar as almas perdidas, e aqui se tem um início ali. Ela representa, né, a igreja cristã na sua fase avivada e missionária a partir de 1751, especialmente no século 18, 19, o início do século 20. Né? Você tem tanto os países europeus quanto também os Estados Unidos da América enviando missionários para o mundo inteiro, para as tribos afastadas, para os lugares mais difíceis, né? Mais distantes, tribos distantes ouviram a palavra do Senhor, tiveram a tradução da palavra do Senhor de alguns trechos no seu idioma através desse período, inclusive é o período que abarca o envio dos missionários aqui para a América do Sul, aqui para o Brasil. Também já vieram cheios do Espírito Santo, porque nesse período também você tem ali a Rua Azusa, né? Você tem o movimento pentecostal ali tendo seu renascimento, seu ressurgimento através ali da Rua Azusa, de William Seymour, né? Como nós já conhecemos a sua história. Então é um período de avivamento da igreja, um período onde o motor aquecido da igreja aqueceu também todo mundo e fez com que a engrenagem da missão ali rodasse o mundo inteiro. E somos frutos disso também, somos frutos desse momento missionário que é muito importante para a história da igreja. Aqui Jesus Cristo vai falar sobre a chave de Davi, que é uma alusão ao reino prometido por Deus a Davi, conforme 2 Samuel, e que cumprir-se-á em Jesus Cristo, né? O descendente ali de Cristo, Jesus, o filho de Davi. Tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E aqui a lição diz que certamente é uma alusão aí ao crescente movimento missionário espalhado no mundo inteiro. E é realmente, meus irmãos, o movimento missionário não teve limites, né? Esse período de tempo foi um período onde praticamente todos os povos foram alcançados. É impressionante, né? Você tem
para quem gosta e quem quer entender um pouco mais de antropologia, um pouco mais também de missiologia, né? Em tribos afastadas, em tribos longes, eu recomendo aqui tanto o livro O Fator Melquisedeque, de Don Richardson, também do mesmo autor, o Totem da Paz, que mostra ali a história de missionários que foram em tribos afastadas e distantes pregar o Evangelho e percebem que o Evangelho, né, a luz de Cristo, a luz de Deus na vida das pessoas já está de alguma forma implantada naquela cultura. O desafio é conseguir fazer essa ligação, esse link, porque no fundo aquelas tribos afastadas sabiam que existia um Deus que estava acima de todas as coisas e que esse Deus tinha um filho que viria a ser enviado ao mundo. Então é muito interessante as histórias narradas ali pelos missionários, a surpresa deles quando eles conseguem a tradução, conseguem entender o idioma e conseguem passar ali as verdades do Evangelho, percebe que aquela verdade de alguma forma já estava ali no coração das pessoas ali da tribo. Então veja que foi o momento onde Deus permitiu a expansão, né, da missão, expansão da sua palavra e atingiu povos aí espalhados no mundo inteiro, nos lugares mais longínquos e mais de difícil acesso que você possa imaginar. E na continuação tem essa frase aqui no versículo: também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, esse texto é um texto que serve de base para nós, pré-tribulacionistas, acreditar que a igreja não passará pela grande tribulação, porque Jesus Cristo aqui diz para a igreja de Filadélfia que eles não passarão por este momento de tribulação. O Senhor os guardariam, né, deste período. A tribulação essa que viria sobre todo o mundo. Para finalizar, nós temos a última igreja aqui, a igreja de Laodiceia, né? O termo significa direito do povo, né? Isto é, o direito do povo mandar, direitos humanos, que representa uma igreja morna, né? Que historicamente tem a ver com os nossos dias contemporâneos, nossos dias atuais, né? Historicamente, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia são igrejas contemporâneas, então veja como essas duas igrejas podem ali subsistir, tanto a igreja do amor fraternal quanto a igreja morna, a igreja dos direitos do povo, onde, segundo Paulo, né, que nos últimos dias as pessoas amontoariam para si doutores, né, tendo comichão nos ouvidos, né, querendo apenas receber, ouvir aquilo que elas querem ouvir, né? A igreja que discorda do pastor quando ele dá uma doutrina, a igreja que discorda do pastor quando ele disciplina alguém, a igreja que discorda do pastor quando a palavra é muito dura, discorda do pregador, discorda da liderança, a igreja que quer ser democrática, né, no sentido político que nós conhecemos, onde a maioria sempre vence. E nos princípios do Senhor não é assim, a palavra do Senhor não é assim. Quem comanda a igreja do Senhor não é o povo, é o próprio Cristo, Jesus Cristo, é o próprio Cristo, né? Também mediante, através do anjo da igreja, que veja que nas cartas, as cartas são enviadas não para o povo, mas sim ao anjo da igreja. O anjo da igreja comunicaria ao povo. Então, nós vivemos um período de tempo onde, infelizmente, as pessoas querem mandar na igreja, então tem a ver com o nosso período atual em que vivemos, né? A igreja morna. E Jesus Cristo diz: antes fosse fria ou quente, por ser morna, vomitar-te-ei da minha boca. Então Deus nos livre de nos estarmos nessa situação de mornidão espiritual, de mornidão na nossa vida cristã, para não sermos vomitados da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a lição destaca aqui que uma igreja assim, com esses princípios, muitas vezes é mais uma maldição do que uma bênção para o mundo. Deixa de ser um luzeiro, deixa de ser uma luz ali como um castiçal e acaba sendo apenas uma maldição, porque nem é uma coisa nem é outra, né? Quer absorver todos os princípios do mundanos e não quer, e ainda continua dizendo que é igreja. Então muitas vezes mais desprega do que prega, não consegue ser luz, quer se parecer cada vez mais com o mundo, e isso é algo lamentável, né? Algo que a igreja não pode, um erro que a igreja não pode cair, não pode viver neste erro de querer se parecer cada vez mais com o mundo, querer ser morna, né? Querer ser em cima do muro, como diria o velho ditado: um muro tem dono. Um muro não é uma construção natural, não é uma árvore, não é uma montanha que surge naturalmente, mas o muro foi construído por alguém. Logo, se você está em cima do muro, você está em cima da propriedade de alguém. Então não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você é da luz ou você é das trevas. Ou você está com Cristo ou não está com Cristo. Você não pode se isentar, ser isento em algumas questões espirituais. Então, ser moderado é bom, né? Ser ali contido é muito bom. Assuntos, tem temas, tem posições que o cristão ele tem que ser mais radical no sentido de ter posição, não no sentido violento do termo,
mas no sentido de ter posição, de saber, não, isso daqui agrada a Deus, isso aqui desagrada. Isso é certo, isso é errado, isso é pecado, isso não é pecado. A igreja tem que ter esse pulso, né? Tem que estar viva para poder entender isso e para se preservar como igreja e agradar ao Senhor dela, Jesus Cristo. E aqui Jesus relata que a igreja dizia: não preciso de coisa alguma, estou farto, né? Acreditando que apenas o material era suficiente. Então, é uma igreja materialista, no sentido que ela só entende o mundo através do que ela pode sentir, tocar, observar e do que ela pode obter, né? Então, é uma igreja completamente vista no material. Ela não se enxerga que espiritualmente ela está defasada, ela está mal, ela está pobre, né? Mas não, ela entende que se ela tem bens, recursos materiais, logo ela está bem, ela está feliz, ela não tem falta de nada, né? E o cristão, ele espiritualmente falando, ele não pode estar satisfeito nunca com o que tem. Espiritualmente, sempre está buscando mais de Deus, dons espirituais, revelação de Deus, comunhão com o Senhor. Né? Materialmente, se a pessoa ficar sempre buscando mais, chega uma hora que pode ser um problema para a vida dela, mas espiritualmente a igreja sempre tem que estar desejando algo mais de Deus. Isso é bíblico, né? Isso agrada o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me achareis de todo Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Né? Chegue-se a mim e eu chegarei a vós. Na Bíblia você tem vários versículos, vários textos que nos mostram que o Senhor ama que seus filhos o busquem, né? Esteja sempre querendo mais da sua presença, porque os conhecimentos de Deus não têm fim, não são limitados. Então ele tem muito para dar à sua igreja, muito para dar aos seus filhos. E uma frase muito comovente nesse texto, que é Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Veja, Jesus Cristo ansioso para poder entrar dentro da sua igreja. Logo, se ele não está dentro, é porque tiraram ele de lá, né? Jesus Cristo, todo-poderoso, o Rei, mas ele só habita no lugar onde ele é bem-vindo, né? Dizendo respeito às igrejas, dizendo respeito ao coração humano. Então ele está batendo a porta, querendo entrar, querendo ali novamente ter comunhão com a sua igreja. Isso é muito triste, porque foi ele que morreu pela igreja. Ele tem um direito sobre a igreja e a igreja não pode simplesmente por conta própria, simplesmente por seu ego, simplesmente querendo seguir a sua vontade, vontade humana, virar as costas e fechar a porta para Jesus Cristo, não permitindo ele entrar dentro da igreja. Mas o grande mistério da graça é que essa igreja mais decadente, a igreja morna, a igreja que Jesus Cristo disse que se ela continuar desse jeito, poderia até vomitar da sua boca, mas a maior promessa é feita a essa igreja. Ao que vencer, dali eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Veja, meus irmãos, a igreja mais decadente, a igreja, né, com mais problemas, é a igreja que Jesus Cristo deu a maior promessa. Veja o anseio que ele tem para que essa igreja se converta, para que essa igreja mude os seus rumos e ali passe também a desfrutar das bênçãos espirituais, essa grande, maravilhosa bênção que é sentar-se com Jesus Cristo no seu trono, assim como ele sentou no trono, assim como ele sentou com seu Pai no trono, ele quer que a sua igreja sente com ele no trono. Então é um amor indescritível, é um amor inimaginável, o amor de Jesus Cristo pela sua igreja. Então, meus irmãos, vale a pena sermos fiéis, vale a pena analisarmos aqui a cada carta dessa, olhar para a nossa vida individualmente, como templos e morada do Espírito Santo, e fazer uma análise. Aonde eu posso estar errando, em que eu me pareço com essas igrejas e como agradar ao Senhor dessa igreja. E ter certeza que para os vencedores há maravilhosos prêmios, maravilhosos galardões que o Senhor tem para a sua igreja. E aqui se encerra com esse grande prêmio, com essa grande promessa que é assentar-se com Jesus Cristo no seu trono, assim como ele se assentou no trono do Pai. É maravilhoso, meus irmãos. Então, que a igreja esteja sempre desperta a isso, sabendo que a história está seguindo o seu rumo e tudo está se cumprindo, logo a volta de Jesus é certa e logo a estada com ele no céu também é certa. Glórias a Deus nas alturas, pela sua misericórdia, pela sua misericordiosa graça e pela revelação da sua palavra nos nossos corações, que nos permite conhecermos, entendermos e termos esperança de que isso em breve vai acontecer. Aqui no questionário, meus irmãos, já estamos na segunda parte do questionário
que vai ali da questão 9 à questão 16, né, que faz referência ao texto 6, ok? Então a questão 9, certo ou errado? A primeira das 7 cartas ditada por Jesus Cristo a João para que fosse enviada às 7 igrejas da Ásia foi escrita à igreja de Esmirna, a primeira das 7 cartas. Está aqui na texto 1, página 97, logo na primeira linha, aqui no primeiro parágrafo. A primeira das 7 cartas ditadas por Jesus Cristo a João para que fossem enviadas à igreja da Ásia foi a igreja de Éfeso. Então, a primeira aqui dessa segunda parte do questionário, a questão 9, está errada. Letra E. Amém? Então, questão 10. Questão 10. Éfeso significa indesejável. É a igreja do amor puro e fraterno, representada a igreja do século III. Está aqui na mesma página. No próximo parágrafo, Éfeso significa desejável. A igreja do amor decadente representa a igreja do século I. Ou seja, está também errada, né? Completamente ao contrário aqui do que está na questão 10. Questão 11. Ser fiel até a morte foi a recomendação de Jesus à igreja de Esmirna. Essa resposta está na página 99, segundo parágrafo. As palavras de Jesus, ser fiel até a morte, não significa ser fiel até morrer, mas fiel mesmo para que isso tenha que lhe dar a vida pela fé cristã. Isso foi dito para a igreja de Esmirna. Então a questão 11ª está certa, letra C. Amém? 12ª, a expressão onde está o trono de Satanás é sem dúvida uma referência à seita pagã babilônica ocultista que se mudou para Pérgamo vindo da Babilônia. Essa resposta está aqui também na página 99, a igreja de Pérgamo, aqui o terceiro parágrafo, onde está o trono de Satanás. Isso sem dúvida é uma referência à seita pagã ocultista que mudou-se para Pérgamo proveniente da Babilônia. Então, letra C aqui na questão 12, 12ª. Questão 13, Jezabel é um dos elementos perniciosos citados nas cartas às 7 igrejas da Ásia. Essa resposta está aqui na página 101, texto 3, no terceiro parágrafo. Jezabel é o terceiro elemento pernicioso citado nas cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia. Então, sim, ela é um dos elementos. Então, letra C para a questão 13ª. 14ª. A morte na igreja de Tiatira torna-se mais patente quando, no início da carta, o Senhor Jesus apresenta-se como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Vemos aqui na página 102, segundo parágrafo. Tens nome do que vive está morto. A morte na igreja de Sardes torna-se mais patente quando, no início da carta, o Senhor Jesus apresenta-se como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, aqui a questão fala de Tiatira e, na verdade, o texto está falando de Sardes. Então, a igreja morta aqui, patentemente morta, a igreja que parece viva, mas está morta, é a igreja de Sardes e não de Tiatira. Então, a questão 14ª E está errada. Amém? A 15ª, a sexta carta foi escrita para a igreja de Filadélfia, que é avivada e missionária. Estamos aqui no texto 4, página 102. Primeiro parágrafo, a sexta carta foi escrita à igreja de Filadélfia, cujo nome significa amor fraternal, é a igreja avivada e missionária. Então, letra C, 15ª. 16ª, o princípio da queda do crente se dá quando ele sente-se satisfeito e fica inativo quanto à busca da face do Senhor. A resposta está na página 103, igreja de Laodiceia, terceiro parágrafo. O princípio da queda de um crente é quando ele sente-se satisfeito e fica inativo quanto à busca da face do Senhor. Amém, meus irmãos? Aí está o questionário, então a conclusão do questionário. No texto 5, no vídeo anterior, começamos aí a primeira parte, agora já estamos concluindo na segunda. Amém? Deus abençoe, vão se afiando aí. O pastor já colocou no grupo quando será a nossa prova, né? Então, vão estudando com calma, estaremos aqui passando os vídeos. Realmente é um tema muito amplo, um tema muito bom de estudar, muito complexo também, né? Novamente aqui colocando, não dá para a gente abordar tudo, mas eu creio que o pouquinho que a gente fala aqui, o pouquinho que a gente medita, a gente consegue se aprofundar um pouquinho mais, consegue internalizar um pouco mais os ensinos de Apocalipse, os ensinos que estamos estudando dos livros apocalípticos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.